Muito bem, nesta manhã nós recebemos a presença do Tenente Lúdio Veludo, ele que é da 5ª Companhia de Polícia Militar de Ibitinga, e estará hoje nos apresentando algumas informações, sobre assuntos de segurança, operações e intensificações de fiscalização que vem ocorrendo no município de Ibitinga, frente a denúncias, a questões relativas a alcoolismo e também furto de veículos. Muito bom dia, Tenente, obrigada por aceitar nosso convite. Falando de segurança, o número de furtos de veículos em Ibitinga nos últimos dias realmente impressiona, um número bastante significativo. E o que o senhor atribui estes números terem sido assim uma elevação nesses últimos dias? Quando a gente faz o painel da polícia aqui na rádio, reconhecidamente, furto de veículos, entre um dia sim e um dia não, nós temos os registros. Sim. Bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes. Eu é que agradeço o convite. Nós estamos trazendo aqui um assunto muito importante, um assunto que está afetando diretamente a população, que é a questão dos furtos de veículo na cidade. Mês passado tivemos 15 furtos, a maioria deles de motocicletas, principalmente nos bairros próximos ao pavilhão da feira. E o que acontece? Nós verificamos que a população não está atenta com relação a quesitos básicos de segurança primária. Simples, medidas simples. Medidas muito simples. Por exemplo, tivemos no dia 20 de abril o furto de um veículo no centro, que o carro estava estacionado em via pública, aberto e com a chave no contato. Facilita, não é mesmo? É muita facilidade para o infrator. Muitas das vezes ele está apenas com a intenção, mas ele se depara com uma situação dessa. O veículo aberto, estacionado em via pública, com a chave no contato, para ele fica muito fácil realizar o ato ilícito. Então, o que acontece? A gente verifica que a pessoa ela não consegue, como que eu diria, ter uma segurança básica. Você tem um alarme, você tem uma trava, você se preocupar com um bloqueador do veículo. Isso são coisas muito simples, acaba perdendo no mínimo, bem. Tirar a chave e fechar o veículo, no mínimo. Perfeitamente, é o mínimo. Você deixar o veículo sem a chave travado. Perfeito. Quando falamos de intensificação de operações, nos últimos dias a Polícia Militar, através da 5ª Companhia aqui de Ibitinga, tem realizado inúmeras operações, não só nos finais de semana, mas também em dias da semana. E estas operações consistem em quê, Tenente? Daniela, mês passado e agora nesse mês, nós estamos com um planejamento de intensificação de operações, principalmente operações fechamento de bares e operações voltadas para fiscalização de trânsito, principalmente no quesito alcoolemia. Então, falando para você da parte de fiscalização de bares, a Polícia Militar ela recebe muitas denúncias relacionadas à perturbação do sossego público, veiculadas diretamente a alguns estabelecimentos comerciais. Ou seja, onde tem uma aglomeração de pessoas, e aí começa o barulho, às vezes incomodar, é mais ou menos essa questão da perturbação do sossego se faz nisso. Perfeitamente. E o que acontece? Além dessa perturbação, nós verificamos a prática de ilícitos. Aí começa o tráfico de drogas, a venda de bebida alcoólica para menores, além da perturbação do sossego. E o que acontece? Nós iremos intensificar esse tipo de operação. Sexta-feira nós fechamos um estabelecimento comercial e nós estaremos entrando em contato com o pessoal da Vigilância Sanitária da Prefeitura, fiscais de postura, o Corpo de Bombeiros, para nós estarmos verificando, além, porque a atribuição primária da Polícia Militar é a fiscalização de atos ilícitos, como, por exemplo, o tráfico de drogas, a venda de bebida alcoólica para menores, só que a atribuição de fiscalização de alvará de funcionamento, essa parte de higiene, entre outras coisas atinentes à vigilância sanitária, é da Prefeitura. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é dos bombeiros. Então, nós estaremos, de uma forma conjunta, fiscalizando estes estabelecimentos comerciais. Perfeitamente. Neste caso, Tenente, quando falamos de intensificar estas operações, cabe por exemplo, um comerciante ter a cautela e o bom senso em estar com o seu estabelecimento perfeitamente dentro da regularização, da legislação. Porque muitas vezes parece que a pessoa estando irregular, ela se sente vítima de uma situação, na presença, por exemplo, da polícia, após uma denúncia via 190. Enquanto isso, o papel do policial é justamente intensificar essas questões ilícitas. Mas aí entra a questão
burocrática. Tudo bem, a parte administrativa, um alvará de licença de funcionamento, uma vigilância sanitária, enfim, são questões que acabam envolvendo o todo quando a proposta justamente da Polícia Militar é chegar a um local e fiscalizar as questões ilícitas. Então é uma questão de cautela e bom senso do comerciante também. Sem sombra de dúvida. Se eu vou ter um estabelecimento comercial, eu tenho que ter um estabelecimento comercial dentro da lei. São as obrigações. É o mínimo, é o mínimo. Ter o alvará de funcionamento, você ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, você ter toda a parte relacionada à vigilância, ok. E o que acontece? A Polícia Militar, ela age quando denúncias chegam para nós. Entendeu, Daniela? Aí o que acontece? Dentro das nossas atribuições, que não são de fiscalização interna, a gente pede o apoio de outros órgãos, através dessas denúncias, e nós realizamos a fiscalização. A pessoa, quando ela está errada, o que acontece? Ela simplesmente gosta de dizer assim, mas o meu vizinho está errado, os outros estabelecimentos comerciais estão errados. Na verdade, o que a gente percebe, né? Que para ela, você jogar a culpa nos outros é essa forma de vitimização dela. Não, mas se o outro está errado, mas a sua função é estar certo. Se você quiser fazer uma denúncia a respeito do seu vizinho, de outro estabelecimento comercial, para a Polícia Militar, as portas do quartel estão abertas. Você vai lá, né? Não precisa se identificar. Pode ligar também. Tal estabelecimento comercial está irregular, que a Polícia Militar vai pedir apoio de outros órgãos e vai fiscalizar. Agora, não adianta você estar errado e quando a fiscalização chega, você achar que simplesmente colocar a culpa em outras pessoas vai afastar a sua. Exato, isso está errado. Com certeza. Agora, voltando à questão do menor infrator. O tenente acompanha diariamente, aliás, faz um trabalho de prevenção, inclusive relativo à questão das drogas, muito intenso junto a escolas, a associações, a grupos de serviços, como as igrejas, por exemplo, mas é de suma importância observarmos. Tenente, o que acontece que cada vez mais nós vemos adolescentes, menores, envolvidos no tráfico, sendo aliciados por traficantes. E é uma questão assim, parece que é infindável. A tendência só é a elevar este número. O que nós podemos fazer, né, num primeiro momento, de uma prática, de uma medida socioeducativa que poderia amenizar essa situação? Porque parece que é impossível, né, resolvermos a questão dos jovens inseridos nesse mundo das drogas. Mas o que é possível fazer partindo de um pai, de uma mãe, de um órgão público responsável também, que envolve as questões do menor? Daniela, o quadro realmente é drástico. A gente está numa situação dificílima. A gente, enquanto órgão responsável pela prevenção de segurança pública, a gente vê que realmente os jovens eles estão se afundando nas drogas. Jovens muito novos, 12, 13, 14 anos. Já precocemente, cada vez mais a idade é reduzida. Ela é reduzida, tanto para o consumo quanto para a prática ilícita do ato infracional de tráfico de drogas. Né? Ele é aliciado pelo traficante. Só que assim, Daniela, como você, eu enxergo uma luz no fim do túnel, sem sombra de dúvida. Eu acho que está nas nossas mãos, do cidadão de bem, procurar essas medidas socioeducativas. E o que elas são? Elas são um trabalho de formiguinha. Né? Elas são um trabalho de formiguinha. Não adianta achar que existe uma solução mágica para isso. Porque, infelizmente, a nossa família ela está desestruturada. De modo geral, não é mesmo? De um modo geral. Então a gente vê que os pais, muitas das vezes, não se preocupam com os filhos. Ele não sabe onde que ele está à noite, ele não conhece as amizades dele, ele não se preocupa em estar entrando no Facebook dele, no WhatsApp, por que não? Os pais parecem que têm medo. Que isso? Parece que estão invadindo a vida dos filhos, mas os filhos são nossas responsabilidades. Então, mais do que nunca, cabe ao pai e à mãe, sim, a responsabilidade na educação. E vejamos, suponhamos que nós temos um filho que está aí no vício, né, na dependência das drogas. Todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito. Infelizmente, a maior parte das famílias brasileiras tem, no mínimo, uma pessoa envolvida nessa relação às drogas. Então, o que é preciso? Inserção na educação, em atividades que possam aí ser proativas para que a gente possa afastar esses jovens das drogas. A união de todos os órgãos, Daniela. Prefeitura, órgãos de segurança pública, vocês com jornalismo e comunicação, sempre passando matérias a respeito desse tipo de situação. A gente tem que se unir contra esse mal que está assolando a nossa comunidade, que são as drogas. Eu acredito que juntos, somente juntos, nós vamos ter forças para afastar os nossos menores dos vícios e do tráfico. Para a gente fechar, Tenente, o senhor acredita que talvez a questão das leis também
nessa impunidade que nós temos, né, referente à idade dos jovens, não poderia ser um caminho? O senhor seria favorável nessa questão de trazer a um jovem de 15 a 16 anos a responsabilidade, sim, de suas ações? Sim, sim. Porque muitas vezes o poder público, o Ministério Público, ele não reconhece isso. Ele diz que, não digo a maior parte dos magistrados, mas em contrapartida alguns questionam que um jovem aos 15, 16 anos não responde pelos seus atos. Mas em contrapartida nós temos jovens aos 16 anos que votam, porque não deixa de ser uma responsabilidade muito grande o poder do voto em nosso país. Com certeza. A minha opinião particular é que os jovens eles devem ser responsabilizados sim. Eu acredito que um jovem com 15, 16 anos, é óbvio, é uma opinião minha. Muitas pessoas podem discordar, a gente conversa de uma forma bastante democrática, eu respeito a opinião das outras pessoas, mas eu tenho, assim, como opinião minha, e verificando as ocorrências, que um jovem de 14, 15, 16 anos, ele tem plena consciência dos seus atos, plena consciência. Ele deveria ser responsabilizado sim. A nossa legislação hoje em dia, principalmente com relação aos jovens, ela é extremamente branda. Você acaba gerando um sentimento, infelizmente, um sentimento de impunidade. Quer dizer, e o trabalho da polícia, frente também aos grupos de pessoas, aí, de voluntários, acaba sendo em vão. Porque se nós não temos, não diríamos uma punição, mas uma condenação, mas um meio de que, de alguma forma, esse jovem entenda que o que ele está fazendo é errado, prejudica a si mesmo, prejudica toda uma sociedade. Com certeza, os dados estão aqui. A maioria dos furtos de veículo no nosso município são cometidos por menores de idade. São os menores que cometem a maioria dos furtos de veículo em Ibitinga, que é o maior índice criminal nosso, cometido por menores infratores. Tá certo. Conversamos nesta manhã com o Tenente Lúdio Veludo, ele que é da 5ª Companhia de Polícia Militar de Ibitinga. Semanalmente nós temos um encontro aqui falando de segurança, falando da atuação da polícia, justamente para coibir ações ilícitas, né, promover aí ações de incentivo, né, na inserção social, enfim, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e mais do que nunca, né, uma prestação de serviços, de utilidade pública que fazemos à comunidade de Ibitinga. Tenente, nosso muito obrigado. Eu que agradeço.